E aí, Cristo, bom dia para você que está às 7 da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou depois. A gente está no 23º episódio e a gente está num mini especial aqui. 30 provérbios para você guardar no seu coração. Essa é a parte 2, a gente vai começar lá do versículo 1 do Provérbios 23. Ele fala assim, é o sexto. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Cara, isso eu já presenciei muitas vezes. A pessoa que tem sempre o banquete, a pessoa que tem sempre a boa comida, quando serve, recebe alguém que não está acostumado com isso, às vezes a pessoa não consegue se controlar e tá lá pensando que faz parte, né, já da vida social daquela pessoa, dessa pessoa rica, e no primeiro almoço. E aí quer comer toda a comida do mundo. Um, porque é de graça, e dois, porque a comida está muito boa. Então ele não quer perder aquela oportunidade, porque sabe-se lá quando que vai se repetir esse feito histórico na vida dele. Só que muita gente não sabe que é o fator que faz isso não se repetir, porque a pessoa ela pode estar te avaliando. Tem uma famosa, célebre frase que diz assim, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Mesmo quando você vai almoçar com a galera do trabalho, quando você vai almoçar com algum fornecedor, com algum cliente, não existe almoço de graça. Essa pessoa está sim te avaliando, ou ela quer alguma coisa de você, ou você está tentando vender para ela, ela vai tentar ali te avaliar se pode ou não confiar em você. Não existe almoço de graça. E em relacionamento, né, corporativo, digamos assim. Óbvio que tem as exceções, mas o que eu quero dizer para você é que sim, a gente está sendo avaliado constantemente. Então a Bíblia fala para a gente se controlar, porque essa pessoa ela pode estar querendo alguma coisa a mais, ou saber, ou alguma coisa de você, então se controle. Agora, extrapole isso para outras áreas da sua vida, sem pensar num contexto de jantar. Pensa nas coisas que você pode ir com muita sede ao pote e não precisa, não deveria ir com tanta sede ao pote. Acalme-se, espere, porque o que é seu, ele chega na sua mão. Então, menos emoção, mais prudência, mais sabedoria, fica calmo, respira e aí segue a situação. Nunca se esqueça de quem é a pessoa que está com você. Nunca se esqueça que o teu chefe é o teu chefe. Ele pode ser teu amigo, mas se você não performar, ele vai te cortar. Já vi muito chefe, melhor amigo, que a pessoa começava a não entregar resultado, a relação ficava pesada, o chefe ia lá e demitia a pessoa, cortava mesmo a relação. Então, nunca se esqueça quem são as pessoas. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Caramba, Felipe, mas você fala que a gente tem que fazer plano, que vai vir tal. Aqui está falando o princípio. Esse versículo está falando o que muitos de nós ainda não entendemos. Não se mata de trabalhar tentando ficar rico e pensando demais nisso, porque você tem que cuidar primeiro da sua alma, você tem que cuidar... Qual que é o lugar que a sua alma está indo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está agradando o coração de Deus? Você está fazendo a diferença na vida das pessoas que estão do seu lado? Você está influenciando positivamente alguém? Você está mentorando alguém? Você está transbordando o Espírito Santo para a vida de alguém? Você está fazendo diferença na terra ou você só está fazendo peso na terra? Você tem servido mais ou você tem esperado o serviço de outras pessoas para com você? Porque Jesus falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. No céu, o servo menor aqui na terra vai ser o maior, e o maior aqui na terra pode ser o menor, cara. Então, qual que tem sido a convicção da sua vida?
a maneira com que você tem levado os seus dias, a maneira com que você tem compreendido a sua missão aqui na Terra. Então é por isso que a Bíblia fala, ó, não se mata de trabalhar tentando ficar rico, nem gasta muito tempo pensando nisso. Sabe por quê? Se você tiver os princípios que estão escritos aqui, se você tiver os princípios que eu estou te ensinando, se você tiver a minha sabedoria, se você buscar o conhecimento, não só o conhecimento que existe na terra, mas o conhecimento que existe no céu, também de Jeremias 33:3, porque se você me buscar, eu vou te revelar coisas ocultas que você não sabe. Esse conhecimento, o amor de Deus que excede todo o entendimento e todos os mistérios espirituais, se você buscar ajudar as outras pessoas, se você buscar ser o melhor, dar o exemplo no seu trabalho para que outras pessoas se inspirem em você, se você pegar as pessoas mais desfavorecidas e ajudar, se você mentorar o moleque que está começando, enfim, é isso que vai te trazer riqueza. Se você procurar primeiro o bem para o outro, fazer o bem para o outro. Qual que é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você quer o bem para você e não quer o bem para o seu próximo, você não é merecedor de nenhuma bênção. Até porque a bênção não é para você individualmente, é sempre para o coletivo. O Senhor se move pelo coletivo, o Senhor se move pela congregação, o Senhor se move para impactar a vida de muitas pessoas. Quando nós somos esse canal de bênção, aí sim, toda a prosperidade vem na nossa vida e nós podemos potencializar ainda mais todos os ganhos para o reino. 8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele ficará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Olha só, ele fala para você não comer demais na casa do rico e não comer demais na casa do homem miserável. Tem gente que é mesquinha. Por quê? Porque sim, esses sentimentos têm influência na nossa vida. Esses sentimentos, assim como o sentimento da inveja também pode ser colocado aqui, eles têm sim influência. Então, que a gente saiba se portar, que a gente saiba tá com base na sabedoria de Deus, segurar a nossa emoção, né? O comer aqui nessa passagem significa o desfrutar, né? Então extrapola isso também para todos os momentos que você pode desfrutar de algo, de uma outra pessoa. Eu soube de uma história de uma pessoa que era muito bem de vida, muito rica, e aí comprou um carro novo do ano, lindo, maravilhoso, banco de couro, espaçoso. Era uma nave. Só que, infelizmente, essa pessoa só andava sozinha no carro dela, porque ela não queria gastar o banco. Ela não queria que o banco fosse gasto, é isso mesmo. Então ela andava sozinha no carro dela, porque não podia fazer uma dobrinha no couro. Ele não queria de jeito nenhum que aquilo ficasse um pouquinho afundado, um pouquinho laceado, não queria nada. Essa é uma pessoa miserável. Imagina você dentro do carro dessa pessoa e fazendo todos os elogios. Olha, nossa, que carro legal, parabéns, que carro cheiroso e tal. Ela, vamos para tal lugar. Mas no coração dela, ela falando, sai daqui, sai do meu carro, isso não é legal. Então, é isso que a Bíblia nos instrui. Que a gente tenha discernimento para saber quem é o rico que fica nos avaliando, né, essa figura, e quem é o miserável. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. É na mesma linha de não jogar pérolas aos porcos. Cara, tem gente que não quer ouvir. Tem gente que não quer crescer. E eu demorei um pouco para entender isso do Imprecristo. Eu tentava empurrar gente que não queria. Eu tentava convidar gente que não saía do lugar e nem com como diria a minha avó, nem com reza braba. E aí você gasta uma baita energia tentando tirar gente do lugar e não sai, enquanto você pode estar fazendo o que você tem como propósito para pessoas que querem evoluir. É o que a gente está fazendo aqui agora.
eu mando essa mensagem no grupo, divulgo um pouquinho, vocês vêm aqui, assistem, e é esse conteúdo, e é você mesmo que eu quero conversar, com você mesmo que eu quero compartilhar isso, e é você mesmo que eu quero ajudar, se você tiver algum desafio profissional. Então, nós somos isso, uma reunião de pessoas que querem se ajudar, que se importam com a dor do próximo, que se suportam, né, no sentido de suportar. E essas pessoas que são tolas, deixa. O mundo precisa também, vai ter gente que não vai crescer. Já pensou se todo mundo fosse CEO, se todo mundo fosse diretor, se todo mundo tivesse uma empresa de bilhões de dólares, né? Então essas pessoas vão ter o lugar delas, elas vão ficar lá. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Então aqui tem duas coisas. Uma, se você é órfão, saiba que Deus faz isso para você. E se você se levantar contra um órfão, saiba que Deus vai contra você, a favor do órfão. Isso são princípios que são inegociáveis, são princípios que Deus prometeu e Ele cumpre até hoje. Até hoje. Acredite em mim. A quantidade de órfãos e viúvas que eu vi Deus estendendo a mão e colocando favor, até tem um testemunho pessoal, mas não é o caso aqui, mas cara, isso é real, isso acontece. Uma situação que parecia certa de prejuízo para o órfão, para a viúva, Deus vai lá e muda tudo, e vira o jogo e eles são honrados. Deus é o pai do órfão e o marido da viúva, jamais se levante contra eles, jamais faça qualquer coisa que prejudique o órfão e a viúva. Você não pode fazer nada para prejudicar ninguém, mas se você fizer contra o órfão e contra a viúva, aí o bicho pega com Deus, porque a guerra está declarada. Então, pelo contrário, faça coisas que ajudam o órfão e a viúva a saírem de uma turbulência, porque, cara, eles já estão vivendo uma turbulência. Ou talvez o resto da vida deles seja uma turbulência. E a gente não pode ser indiferente quanto a isso. Mas vamos continuar. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Ou seja, aprende ao máximo, o máximo. Se você tem um tempo improdutivo, se você tem um tempo, cara, estuda, aprende, porque isso é um conselho de Deus. Isso é um conselho para que, se você quiser ter uma vida equilibrada e bem-sucedida e fazer ainda mais diferença na sua família, eu sei que você quer honrar sua família, eu sei que você quer honrar sua descendência, então faça isso. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Eu não sou um especialista em educação infantil, mas acho que você tem que considerar o que a Bíblia diz, né? E também extrapolar isso para diversas situações sobre correção, né? A correção vai livrar a criança da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Deus está falando isso para você, cara. Ele vai se sentir orgulhoso. Você já pensou em fazer Deus orgulhoso? Eu estou pensando nisso aqui agora. Já pensou fazer Deus orgulhoso? Que sentimento maravilhoso, cara. Deus, saber que Deus está olhando para você e fala, ó, esse é meu menino, essa é minha menina, tá falando com sabedoria, é isso aí, que da hora. O 14 agora. É o 14. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Sabe o que faz muita gente não alcançar? Fica questionando Deus. Mas Deus, o ímpio aí, ó, tá rico, tá com um monte de coisa e eu não tenho nada, essa vida de miséria, tá? A miséria tá dentro de você, que fica invejando o que o outro tem e não faz nada para mudar. É aí que tá o que tá te matando, é dentro de você, esse sentimento mesquinho, esse sentimento que não pode ver as outras pessoas bem. Para com isso agora. Para com isso agora e vai viver sua vida, vai lutar pelo que é seu.
Faz as coisas com dignidade, que Deus está te dando uma promessa aqui, ó. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante. Você já está fazendo isso? Será? E você não perderá a esperança. 15. Escute, meu filho. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões quanto os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. O que a Bíblia está falando aqui? Quem não tem limite, cara, não é uma boa influência para você. Quem não consegue se controlar, quem perde a consciência, não é uma companhia confiante para você, porque ela vai também te passar esse desequilíbrio. Então, você tem que andar com quem tem uma vida sim equilibrada, com quem compreende, enxerga as coisas de Deus e também quem tem resultado. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui. Acompanhe e siga e ande com quem tem resultado. Tenha pessoas que te inspiram, que você olha e fala, nossa, cara, que pessoa inspiradora, que pessoa legal, que amizade boa. Pessoas que estão também em constante evolução, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão produzindo, pessoas que têm frutos. Para você olhar e falar, nossa, essa pessoa produz frutos, eu quero também ser uma pessoa que produz frutos, então eu preciso estar mais perto dela. Às vezes, pode parecer, sei lá o que pode parecer, o que você quiser. Só que a Bíblia nos orienta a escolher muito bem as nossas amizades. É isso que a gente tem que fazer. 15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Esse já foi. 16. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria e a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Que forte. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Isso daqui é muito forte, esse 16º provérbio dos 30, porque ele fala do contexto familiar, e a família é uma base muito importante na Bíblia, a família é uma base muito importante para Deus. A família vem de Deus. E quando ele fala para a gente escutar o nosso pai, que, poxa, a gente deve a vida para os nossos pais. A gente não pode simplesmente desconsiderar, a gente não pode não honrá-los, porque sem eles a gente não estaria nem aqui. Então, só pelo fato de você poder, sei lá quantos anos você tem, se você ainda está em fase de ficar discordando de seus pais e fazendo birra. Mas, cara, o que acontece é que você não teria nem essa capacidade se não fosse eles. Então, só isso já é suficiente para você dar honra. E, mais do que isso, Deus escolheu essas pessoas para estar perto de você. E essas pessoas dão a vida por você. E depois ele fala que compra a verdade, sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Não abra mão desses valores tão grandes que você conseguiu, que você está conseguindo, que você está construindo. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Deus fala muito sobre fidelidade. E um traço de sabedoria é a fidelidade. E a fidelidade vem de Deus. E a sabedoria, vem de toda a essência de Deus. As duas coisas andam juntas, conectadas. A gente não pode, de maneira alguma, ser infiel. A gente não pode perder o nosso foco com coisas passageiras, coisas momentâneas, porque isso vem para podar a gente da árvore que é Cristo. Então, cara, não troca a sua vida inteira por um momento. Não troca a sua vida que Deus te deu, que Deus te abençoou, que Deus levantou para você e te deu como um presente por um momento que é passageiro. Só que nessa passagem ele pode te cortar e acabar com a sua vida. E se ninguém ficar sabendo, sabe o que vai acontecer? Deus está sabendo. E tem uma colheita. Então é melhor não. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados?
é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim, acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que eu não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Olha só como ele termina aqui, esse capítulo de hoje. E aí entra num ciclo viciante e você não consegue se libertar dessas coisas que te tiram de si, que tiram a sua mente da realidade, sabe? A gente tem várias situações da nossa vida que a gente queria não viver, mas é óbvio que a gente não queria viver coisa ruim. Só que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu o maligno. E aí, às vezes, quando a gente está deparado com esse tipo de situação, com algo ruim que acontece na nossa vida, talvez a reação ali instintiva seja tentar sair disso, tentar eliminar isso, tentar uma fuga de realidade. Só que, na verdade, nós temos dois caminhos. Nós temos a fuga da realidade ou a gente tem o resolver o problema. Tudo que é problema é porque existe solução. Se não tem solução, isso não é um problema, é um fato. E contra fatos, como diz o ditado, não há argumentos. Então, você tem que procurar a solução. Se existe um fato ruim, aí você tem que ser como o capítulo de anteontem, que fala que a gente é como o rio na mão do Senhor, que Ele leva para onde Ele quer. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, que quando o rio encontra uma adversidade e que ele não consegue passar, como tem uma rocha muito grande no meio do caminho do rio e ela é extremamente pesada e não é possível o rio passar, ele não para, ele faz o quê? Ele dá a volta. Então, se você tem um fato na sua vida e você não pode resolver, dá a volta. E seja esse rio na mão de Deus, que você vai ver que a sua vida vai ser mais leve, vai ser mais tranquila e você vai continuar influenciando muito bem as pessoas, colhendo frutos preciosos para a sua vida. Esse foi mais um vídeo do Imprecristo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Especial Sabedoria. Amanhã tem vídeo novo às 7 da manhã. Espero você. Não esquece de deixar seu like. Abraço.